Que noite, hein, fiel? O Corinthians atropelou o Furacão por 2-0 e tá na semifinal da Copa do Brasil. E não para por aí. Guinegão virou o artilheiro da Fiel e deixou a mídia sem reação. O Timão acaba de anunciar um patrocínio milionário e ainda quer vender o master da camisa por pelo menos 200 milhões de reais. Isso mesmo. Hoje só tem notícia bombástica. E para você não perder nada, assista esse vídeo até o final, deixa o like no vídeo e eu vou deixar os créditos aqui na descrição. Muito boa noite, prof. Quero te ouvir sobre o jogo desta quarta-feira. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, companheiros, todas que nos assistem. Algumas certezas, né? Nessa noite. Teremos um carioca na final. Teremos um clássico carioca. Sim. E o Corinthians espera um mineiro para essas semifinais que só vão ser disputadas lá na frente. É bom a gente lembrar disso. Depois do Brasileiro. Exato. Os dois classificados de hoje fizeram muito bem a sua parte. O Fluminense tinha uma dificuldade até maior pelo adversário, pelo resultado que tinha que fazer. Mas já que você me perguntou sobre o Corinthians, uma atuação bastante convincente, também contra um Atlético que tinha mais o que fazer na vida, dividido ali com a Série B. E isso acho que condicionou boa parte do jogo, né? Tanto o começo quanto o fim, quando o Atlético partiu para o tudo ou nada, não tinha volantes e se expôs de uma maneira bastante perigosa, mas até a essa altura a vaga já tinha ido para o brecho. E é isso, o Corinthians fez a sua parte muito bem hoje. Destaque para Guinegão, o incansável. O Avalone, mas conectado ao Corinthians. O que porque não num tempo em que, num futebol em que todo mundo prefere chamar o pênalti, o Guinegão faz um raro gol em que ele se levanta do chão para marcar. Isso é muito raro no futebol brasileiro, então acho que tem que ser destacado. Paulo Calçade, o Corinthians hoje, como definir essa classificação para mais uma semifinal? Desde 2022 o Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil. Olá, Felipe, boa noite a todos que nos acompanham. Cara, o Corinthians tinha uma vantagem e ela aumenta ao jogar em casa e sair desclassificado em casa seria uma tragédia, né? E é o Atlético dividindo, assim, não é nem dividindo, né? Porque a prioridade do Atlético é voltar, né? Nada é maior do que a volta esse ano, nada é maior do que voltar à primeira divisão. E o Atlético conviveu com isso nessas duas partidas, embora venha de um confronto que ele desclassificou o São Paulo. Sim. E que parecia o favorito para aquele confronto, né? Você poderia ter um Corinthians e São Paulo nesse momento, o Atlético não permitiu. E aí foi derrotado em casa. Os lances de arbitragem a gente vai discutir separadamente daqui a pouco, tá? Sim. Porque muita gente deve estar falando, mas e aquele lance, o outro? É melhor agrupá-los e a gente discute daqui a pouquinho. Mas foi uma vitória do Corinthians com uma modificação. Ele veio com 3 defensores, com o Gustavo Henrique, com o João Pedro e o Andileri como zagueiros, Bidu e Mateuzinho nas laterais. Então um pouquinho diferente, mesmo depois de uma data FIFA, e ele acaba, não digo perdendo o Memphis, mas o Memphis sai no finalzinho do primeiro tempo, depois de 2 partidas pela Holanda, ele sentiu alguma coisa na coxa e depois a gente vai saber a extensão disso. Mas o Corinthians está classificado e certamente vai ter um grande confronto na semi com o Cruzeiro ou o Atlético, ainda isso não está definido. Então, ele segue na Copa do Brasil. Pro Corinthians, você imaginar um campeonato brasileiro, né, algo além do que ele já tem hoje, é muito difícil. Ele pode melhorar a classificação, mas não é um time que vai disputar título. Agora, a Copa do Brasil pode ser possível. Então é por isso que o Corinthians está investindo muito na Copa do Brasil. Pedro Ivo, boa noite. Esse Corinthians. Tudo bem, Felipe? Um abração, boa noite. Você, Calçade, Jean, professor, quem está com a gente aqui na TV, no YouTube. Eu achei interessante porque o Corinthians, esse é o tipo do jogo traiçoeiro, né? O Corinthians, ele leva uma vantagem para casa, ele traz uma vantagem de Curitiba. O Atlético está na Série B e não vive isso daquela das suas melhores temporadas. Qualquer coisa diferente de uma classificação, eu não estou falando de obrigação, mas a responsabilidade que você carrega, qualquer coisa diferente da classificação poderia ser mal interpretado para o Corinthians, que já é instável há muito tempo. E aí você tem uma classificação, você tem um bom resultado, você tem um Guinegão, você tem, para mim, por exemplo, o Bidon, você tem muita coisa interessante a se observar de um Corinthians que poderia ver
algo ali que fugisse do script pela pressão, porque o mata-mata permite isso. O mata-mata ele não é lógico, né? Não é que tem um time da Série A contra o time da Série B, o time da Série A tem vantagem de estar em casa e vai se classificar. Então, o Corinthians ele cumpre bem seu papel, ele assume o comando do jogo no início, é ele que edita as cartas do jogo no início, o Atlético vai para se defender, para tentar esticar uma bola ou outra, até tem o gol anulado, porque o Corinthians tem o controle, mas não vai muito além disso. Então o Atlético começa a se soltar, aí tem o gol anulado. O gol anulado deixa o jogo até um pouquinho mais animado, porque o Atlético começa a tentar jogar. Aí abre espaço do Corinthians, tenta uma vez ali, aí tem a roubada do Guinegão, então começa a colher esses frutos, essas boas notícias aí a partir da roubada do Guinegão no primeiro tempo. Então, é muito interessante. E visto tudo que o Corinthians faz nos últimos tempos, você virar e falar que tem uma semifinal de Copa do Brasil mais uma vez nessa temporada, eu acho que é para se comemorar. E tudo que se tem de problema de lesão, de elenco e tudo mais, surge um Guinegão, é para se comemorar também. Bidão, bem, a lamentar ali o Memphis, é claro. Então, é uma noite satisfatória para o Corinthians. E eu acho que você tinha que tomar alguns cuidados ali, porque o mata-mata às vezes te derruba, não. Achei o Corinthians até tranquilo. Teve gol anulado, o Atlético tentou, mas não via o Atlético, que em algum momento a gente já parou para falar que era copeiro, que estava se acostumando à competição, que jogava em Curitiba. Não é esse Atlético desse ano. O Corinthians também não tem nada a ver com isso. Foi lá, venceu. Hoje vence novamente. Então, é interessantíssimo e acho que a gente vai ter que se debruçar muito sobre esse menino, sobre o Guinegão. A gente vai falar dele já. Jean, para você, eu quero saber do jogo, mas como depois a gente vai começar a trocar todo mundo aqui, tabelar sobre o Corinthians, sobre a classificação, teve um momento, já com o Dorival, que o Corinthians teve uma sequência de jogos muito ruim. E se a minha memória não me trai, no primeiro jogo com o Palmeiras da Copa do Brasil, na coletiva pré-jogo, o Dorival cita, olha, vai ser a primeira vez desde que eu tô aqui que eu vou ter Yuri, Garro e Memphis. Sim. Ele jogava mal sem o trio. E depois eles até voltaram a ficar afastados. E Carrilho também, porque pra mim era um quarteto, né? Isso. Como força. Hoje, embora o jogo tivesse com essa cara de banho-maria, pelo Atlético Paranaense colocar um time misto e tal, esse Corinthians está jogando mais, pegando essa amostragem nas últimas 2-3 semanas para imaginar ele como um candidato absolutamente forte nessa Copa do Brasil? Então, Felipe, boa noite a todos. Cara, eu acho o Corinthians bastante candidato ao título da Copa do Brasil. Não vejo um favorito tão escancarado, né? O normal, assim, agora vamos ver quem passa de Vasco e Botafogo. Claro que hoje o Botafogo é um time mais forte, mas se a gente tiver, seja Vasco e Fluminense ou Botafogo e Fluminense e uma outra semifinal entre Corinthians e Cruzeiro ou Atlético, sinceramente, eu não acho que tem um bicho-papão aí e que o Corinthians com o seu time principal não possa brigar pelo título e ser um candidato forte ao título, né? Que acho que se a gente tivesse o Flamengo, por exemplo, acho que todo mundo cravaria o Flamengo como um favorito à conquista. Esse favorito, claro, não existe. Isso quer dizer que o Corinthians está jogando bem, que está fazendo grandes partidas? Eu acho que não, sinceramente. Não vejo essa evolução toda, esse Corinthians jogando em alto nível. O Corinthians que consegue feitos importantes, inclusive eliminando o próprio Palmeiras da Copa do Brasil, mas eu não acho que se a gente pegar as atuações, são atuações exuberantes, são atuações no mais alto nível. O Corinthians, com os seus principais jogadores, é um time titular muito forte. Hoje, ele não tem vários dos seus principais jogadores, e tudo bem, depois a gente vai poder discutir Yuri Alberto e Guinegão, porque já tem até essa discussão. Mas no YouTube vão colocar enquete, quem você quer como titular. É isso, exato. Com o Yuri Alberto 100%, vamos ver quem o torcedor escolhe. Mas assim, é o Corinthians que não vai ter o Carrilho também, que acho que é um jogador de altíssimo nível, né? E que faz falta. O Memphis, vamos ver agora a questão, como ele saiu, se vai voltar logo, se não vai voltar logo, em que condições volta. Mas é um Corinthians que está levando uma temporada, e eu concordo com o Pedro, acho que num nível bem melhor do que poderia se imaginar num determinado momento. Se a gente lembrar que conquistou um título estadual, é o estadual. Cara, acho que para o Corinthians hoje é algo significativo, é algo mas em cima relevante. Do Palmeiras? Em cima do Palmeiras, tem um valor também. Está numa semifinal de Copa do Brasil e não sofrendo no Campeonato Brasileiro. Acho que na média, apesar das quedas prematuras nas duas competições sul-americanas, eu acho que é uma boa temporada dentro do que poderia se esperar, ainda que eu não acho que o futebol é um futebol do mais alto nível. E talvez até por isso o Dorival esteja ainda, me parece que está procurando soluções, táticas inclusive.
né? Acho que a escolha do time hoje, eu via muita gente, inventou, tal. Não acho que tenha inventado, não acho que seja um absurdo a escalação que ele colocou em campo hoje diante do que ele tinha, mas é um Corinthians que eu acho que até tem margem para melhora no jogo em si. Hoje, acho que assim, era normal o Corinthians passar sem sofrer, o Corinthians passou sem sofrer, ainda que o Atlético tenha até me surpreendido. Eu acho que o Atlético jogou mais, ou em algum momento, na hora do gol anulado, do primeiro gol anulado, Atlético também. ele conseguiu, de alguma maneira, colocar uma pulga atrás ali da orelha dos corintianos. Durou pouco, porque logo depois o Corinthians faz o gol, mas acho que, de maneira geral, considerando a força do Atlético hoje, né, é um time de Série B e a gente vê isso até pela própria formação, ainda que hoje poupando alguns dos seus titulares. Eu acho que o Atlético fez um bom jogo, mas mesmo fazendo um bom jogo para os seus padrões, o Corinthians, a verdade é que ele não sofreu em nenhum momento, apesar daquele gol anulado no primeiro tempo. Olha só esses números do SofaScore, como são números importantes. 5 jogos do Guinegão, 4 gols, 1 assistência, 9 finalizações. Das 9, né, foram 4 chutes a gol, passes certos, 36 de 52, 9 dribles. 9 dribles. Então, o Guinegão, tá? Olha, você tá vendo aí nos números do SofaScore, né? O Guinegão, ele tem mais números, né? E tem hoje, né, o Guinegão contra o Atlético Paranaense. Desde que ele virou titular, 5 jogos, ele tem 5 participações em gols. Então a gente tem aí as estatísticas do Guinegão, tá? Do SofaScore. Se você quiser baixar o aplicativo, tá aí. Mas são 5 jogos, desde que ele virou titular. 5 jogos. Ele tem 4 gols. 5 jogos, ele tem 4 gols e 1 assistência. Ou seja, são 5 participações em gols em 5 jogos. Como é que você tira um cara desse? É impossível. Não tem como você tirar o Guinegão. E aí nós vamos ter que achar alguém vai ter que sair. Eu, né, ainda acho que o que vai ajudar aí, não sei se podemos dizer isso, é o fato do Memphis talvez não ter condições, enfim, e o Guinegão ter que continuar como titular. Porque eu acho difícil ver, por exemplo, vamos pôr o Yuri Alberto na ponta direita. O Yuri Alberto na ponta direita. Cara, o Yuri Alberto na ponta direita não funciona, a gente já viu isso. Eu mesmo pedi para ver, né? E quando ele jogou não deu certo. O Memphis jogando aberto na esquerda também não dá certo. Então você vai ter Memphis e Yuri aberto pro Guinegão jogar de centroavante, você dá a moral pro menino que ele merece, mas você perde 2 grandes jogadores, né, jogando em posições que eles não rendem muito. Então não sei se daria certo. Eu acho que para jogar os 3, teria que o Dorival mudar o esquema para o 4-2-3-1 e tentar apostar no Guinegão na direita. É a única coisa. E que o Memphis brilhe na esquerda. Ou, né, o Memphis vir jogar atrás com o Garro e deixar o Guinegão com o Yuri na frente, que seria um 4-4-2 meio quadradinho. Só que ninguém usa muito mais isso no futebol, entendeu? Na verdade, até usa quando vira o 4-2-4, né? Se você tem aqui, ó, Guinegão e Garro. Desculpa, você tem aqui Memphis e Garro, e você tem na frente Guinegão e Yuri, os dois podem entrar na área e o Corinthians atacar com 4, o Mateuzinho vem, faz a linha de 5 na frente, atrás o tripé, como o Corinthians gosta de atacar assim com o Dorival, o tripé, os 3 zagueiros, 2 zagueiros e um lateral faz o tripé, os 2 meias e um lateral com os 4 ali na frente, Garro, Memphis e Yuri Guinegão. Pode ser, porque o Corinthians ataca com linha de 3, daria, entendeu? Vamos ver aqui o nosso querido, né, Guinegão, né? Vamos ver o nosso querido Guinegão aí em participações, né? Em participações aí na partida de hoje, ó. Dribles certos, 2, ações com a bola, 17, passes certos do Guinegão, 7 de 8 passes, olha só. Isso que é importante, velho, o moleque melhorar na questão técnica, ó, não tá errando passe. Passes decisivos, 1, tá? Não deu cruzamento, não deu passe longo, nem é característica dele, né? Grandes chances criadas foi uma, que foi aquela pro Garro. Duelos pelo chão, 3, né? Acertou 3. Duelos pelo alto, 2. Perda de posse de bola, 5, que é normal para quem tá brigando lá na frente.
esses são os números aí do Guinegão, minutos jogando 77, gols marcou 1, deu 1 assistência, finalizações 1, enfim, é o Guinegão aí cheio de paixão, jogando com a camisa do Corinthians. Tá aí, ó, os números do SofaScore para você analisar, né, como o Guinegão merece ser titular do Corinthians. Fiz questão de pegar esses números, essas estatísticas hoje no SofaScore, mas fiz questão para embasar a minha tese de que o Guinegão tem que ser mantido no time, não só por esses números, né, do SofaScore, não só pelos números desde que virou titular, são 5 participações em gols em 5 jogos, pô, velho, tá 100%, com 4 gols e 1 assistência de hoje, que foi belíssima para o gol do Garro. Então eu acho que, né, na minha opinião, o Guinegão tem que se manter como titular do Corinthians, e eu já expliquei uma maneira tática que dá para fazer isso. O Corinthians está tentando, tá, vender, ou vender não, né, ganhar mais dinheiro com a sua camisa, e isso envolve o patrocínio master. O Corinthians tem sondagens, mas não tem nenhuma proposta, e tem um foco, que é aumentar o valor do seu patrocínio master. Patrocínio master, que hoje é da Esportes da Sorte, que paga ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. É um contrato de 309 milhões e um contrato que vai até a metade de 2027. O que acontece? O Corinthians até de olho, né, no contrato que o Flamengo fechou, foi um grande contrato. O Corinthians está de olho num valor aí de no mínimo 200 milhões de reais no seu patrocínio master. Um contrato de 3 anos, o Corinthians sonha em fechar um valor de 250, 260, 240, enfim, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200 no mínimo. É o que o Corinthians almeja para ter ali como patrocinador da sua camisa. O Corinthians está no mercado e vai tentar fechar esse patrocínio master. Respeitando a Esportes da Sorte, que tem todo o direito de cobrir a proposta, eu acho que tem bala na agulha para isso. E vendo, né, o contrato que o Flamengo fez, é um contrato que beneficia o Corinthians. Eu acho que o torcedor não tem que ter inveja do contrato que o Flamengo fechou, porque isso é bom para o mercado. Se o Flamengo conseguiu 268 mil, acho que por mês, não é? Desculpa, por ano, nesse contrato, eu acho que isso é bom para o mercado, porque o Corinthians, né, com a sua grandeza e a sua força, com a sua torcida de 35 milhões aí de apaixonados, cerca de 35 milhões, pode também conseguir. Então isso ajudou o Corinthians, tá? Porque pressiona a patrocinadora master do Corinthians, cara. O Timão anunciou oficialmente um novo patrocinador para o time masculino. A Frimeza, uma das maiores cooperativas de carnes suínas e lácteos do Brasil, agora vai estampar sua marca na omoplata esquerda do uniforme. O clube já até divulgou imagens da camisa com novo detalhe. O superintendente de marketing, Vinícius Manfredi, comemorou a chegada da marca e destacou que a parceria tem tudo para dar certo, já que o Corinthians entrega engajamento e visibilidade, como poucos clubes no Brasil. Do outro lado, o presidente executivo da Frimeza, Elias, também celebrou o acordo. Ele disse que a empresa está num momento de expansão nacional e vê o Corinthians como um canal estratégico para se aproximar ainda mais dos consumidores. O superintendente comercial do Timão, Sandor Romanelli, reforçou que o clube busca parceiros que realmente têm envolvimento e espírito de coletividade, características que a Frimeza carrega. Vale lembrar que, para 2025, o Corinthians projetou arrecadar 212 milhões em receitas de patrocínios, mas no caminho já teve restrições com a APP Gás e com a Viva Sorte. Na minha opinião, essa é uma notícia positiva. O Corinthians precisa de estabilidade financeira e cada novo parceiro que chega ajuda a manter o clube forte, dentro e fora de campo. Claro que o torcedor sempre espera valores ainda maiores, mas é um cenário em que o clube busca reorganização. A entrada de uma marca sólida como a Frimeza
é um bom sinal. É mais um passo para que o Timão consiga atingir aquele orçamento de patrocínios que tanto precisa. E a sua opinião, fiel? Deixa aqui nos comentários. Só quem tá feliz hoje pela vitória, pela classificação do Corinthians na Copa do Brasil, vai deixar o like e se inscrever no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo e um forte abraço.